Fala, galerinha, tudo bem? Fala, galerinha, tudo bem? Iniciando aqui rapidinho uma aula para vocês, dando continuidade ao nosso conteúdo para que a gente feche o conteúdo do simulado 2, referente ao simulado 2, tá? Gente, a gente parou na última aula falando sobre cromossomos, tá? E como eles estão presentes na célula. Então, a gente terminou falando um pouquinho sobre cromatina, né? Sobre eles estarem associados à máxima compactação do DNA, ou seja, os cromossomos eles estão presentes dentro do núcleo, compactado com o DNA, ou seja, o DNA na sua forma mais compacta, e mostrando a importância disso para a preservação do nosso material genético. Então, é cada vez mais importante a gente retratar que os cromossomos eles são os responsáveis pelo fato do DNA conseguir se manter dentro do núcleo e principalmente estar em uma área compactada. Beleza? Então vamos lá. Gente, então para começar, a gente vai falar sobre replicação. Replicação é o processo, portanto, que a gente vai transformar uma fita de DNA em duas fitas, tá? Esse é um processo muito importante porque a gente já falou que não existe célula sem DNA. Então eu preciso passar o meu DNA para a próxima célula para que ela consiga herdar as informações genéticas para a manutenção do nosso tecido, para o crescimento do nosso corpo, tá? Então, o nome que se dá na passagem de uma fita de DNA para outra fita de DNA é chamado de replicação, diferente do que a gente vinha falando quando a gente fala de transcrição. Transcrição é passar do DNA para o RNA. E tradução é passar do RNA para uma proteína, tá? Replicação, que é o que a gente vai falar agora, é uma fase da célula, não é o momento em que a célula se divide, é uma fase do ciclo celular em que a célula precisa duplicar o seu material genético. Isso é importante para quando eu quero formar uma outra célula, eu ter condições de passar para esta outra célula o material, tá? Então, só para vocês observarem logo o primeiro conceito aqui que a gente tem sobre replicação, é o conceito de diferença entre procariotos e eucariotos. Aqui vocês conseguem observar, vou pegar aqui ó, o apontador de laser, aqui vocês conseguem observar a replicação dos procariotos. Como o DNA dos procariotos ele é DNA circular e eles não têm núcleo, ele está disperso no citoplasma, a replicação desse DNA ele acontece de maneira única e unidirecional. Ou seja, ele vai começar num ponto e ele só vai finalizar quando ele conseguir completar todo o ciclo do DNA dos procariotos. Isso quer dizer, então, que nas bactérias, nos protozoários, a replicação ela acontece em um único sentido, tá? E ela acontece em origem única, ou seja, não é feita vários fragmentos de replicação, né? A partir do momento que a replicação começa, ela só vai finalizar quando de fato finalizar todo o material genético, beleza? Isso é uma característica que eles têm, tá? Nos procariotos. E essa região que começa é uma região que a gente chama de região de Oric, né? Que é uma região em que a gente tem muita adenina e muita timina. Por quê? É mais fácil de quebrar, gente. Tem só duas pontes de hidrogênio. Tá? Já nos eucariotos, não é a única origem, mas são múltiplas origens. O que isso quer dizer? Que no nosso DNA, quando ele quer se replicar, a gente não consegue replicar ele de uma única vez. Isso vai acontecendo de parte por parte, tá? Então vai formando essas bolhas aqui, que a gente chama de bolhas de replicação. E elas vão sendo formadas ao longo de todo o nosso material genético para garantir que a gente tenha todo o material replicado, beleza? Mas não pode ser feito igual nos procariotos de uma vez só. Então, são feitos por fragmentos, por regiões. Por isso, a gente não tem uma única origem, a gente tem múltiplas origens, ou seja, várias regiões que vão replicar ao mesmo tempo
para que a gente consiga replicar todo o material genético, que é muito extenso, e de maneira a preservar as informações de melhor forma possível. Tá? Por isso que o DNA nos eucariotos, que somos nós, é bem mais preservado do que nos procariotos. Tá? Aqui, portanto, a gente tem as características da fita de DNA e a gente começa a falar sobre o processo de replicação. Então, gente, esse processo de replicação ele é entendido pela ação de várias enzimas, tá? Várias enzimas que atuam juntas. Então, esse DNA ele é uma dupla hélice, porque ele é uma composição por duas fitas, tá? Como a gente já viu anteriormente nas aulas, e elas são ligadas por pontes de hidrogênio, beleza? E aí inicia-se o processo de replicação. Para começar a replicação, a gente tem a ação primeiro de uma enzima, tá? Essa enzima é essa que está bem aqui, olha, também chamada de enzima girase, ou também conhecida como topoisomerase. Qual é a função da topoisomerase ou girase? É desenrolar, diminuir a tensão da compactação do DNA. Então, a gente viu que o DNA no núcleo ele está em forma de cromossomo, ele está compactado. Ele está compactado, portanto, ele está condensado, né? A parte em que ele está todo enrolado nas estonas. Isso faz com que eu não consiga replicar o DNA que está compactado, ele precisa descompactar. Então, quem faz esse processo de alívio da tensão, de desenrolar o DNA? A DNA girase aqui, tá? A presença da girase, ou também conhecida como topoisomerase. Ela vai diminuindo a tensão para que esse DNA fique alongado e deixe de ficar totalmente compactado ou enrolado. Então, ela desenrola a fita de DNA. Tá? Se eu não desenrolar a fita de DNA, eu não tenho como replicar ela, gente. Beleza? Para que eu consiga replicar, eu preciso desvirar a fita. Eu preciso fazer com que essa fita desenrole. Beleza? Esse é o processo da DNA girase. Posteriormente, eu tenho uma fita única que eu preciso dividir em duas, para eu poder formar as novas fitas. Quem é que faz essa quebra das pontes de hidrogênio, então, para dividir a fita? Olha só, fita para um lado e a fita para o outro. Quem é que quebra essas pontes de hidrogênio? É essa enzima aqui chamada de enzima helicase. Então, a helicase, que é essa aqui que eu estou apontando para vocês, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio e dividindo, tá, a fita para um lado e para o outro. Beleza? Fazendo com que a gente tenha, portanto, duas fitas livres para a formação de uma nova fita. Então, lembrem aqui que eu estou guardando uma fita original para servir como molde. Tá? Isso quer dizer, então, que a replicação ela é semi-conservativa. Então, por que ela é semi-conservativa? Justamente porque ela preserva as características da fita mãe. Tá? A fita que é feita nova, a filha, ela serve, né, e é embasada na fita molde da mãe, né, da célula que vai dar origem a outra célula. Portanto, essa replicação ela é semi-conservativa. Eu formo uma nova fita, mas essa nova fita não é feita do nada. Ela tem como base a fita da célula mãe. Portanto, ela preserva as informações genéticas com o passar do tempo. Isso é muito importante. Não esqueçam esse conceito de semi-conservativo. Bom, gente, posteriormente, depois que a gente tem a helicase quebrando as pontes de hidrogênio e a girase desenrolando aqui, a gente tem a indicação de onde inicia e onde finaliza o processo da replicação. Quem é que indica isso para mim? Quem é que dá esse início e fim do processo replicativo? É uma enzima chamada de RNA primase, que eu estou mostrando aqui para vocês. Ela que indica para a enzima que vai sintetizar a fita onde iniciar a replicação e onde fazer a sua finalização. Então, a gente tem aqui a enzima primase,
colocando os iniciadores, ou seja, os indicadores de início e término da replicação. Então, bora lá. DNA girase desenrola o DNA, tá? Primase, a helicase quebra as pontes de hidrogênio e a primase marca os iniciadores, onde a enzima vai iniciar e finalizar a fita, tá? E quem é que vai sintetizar a fita? Quem sintetiza a fita é a DNA polimerase, beleza? Então guardem bem o nome dessa enzima, DNA polimerase é a enzima responsável por fazer a nova fita de DNA, tá? Então, girase desenrola, helicase quebra as pontes de hidrogênio, primase indica início e fim da replicação e a DNA polimerase é quem vem sintetizando a nova fita de DNA, beleza? Essas são as principais enzimas aí associadas a esse processo. Mas vamos entender melhorzinho ele agora. Então, aqui a gente tem uma fita, tá? Em que eu tenho a girase, ou topoisomerase, aqui alongando a fita, diminuindo a tensão. Eu tenho a helicase quebrando as pontes de hidrogênio. Eu tenho a primase indicando os pontos iniciadores. E eu tenho a DNA polimerase sintetizando a fita, colocando a fita nova. Só é que, prestem atenção, eu tenho uma fita, que é chamada de fita contínua, e eu tenho uma fita que é chamada de fita retrógrada ou retardada. O que é isso? É que a DNA polimerase, gente, ela só reconhece um sentido da fita, tá? Um sentido de sintetização, ou seja, tem uma parte do DNA que ela vai sintetizar de maneira contínua e outra parte não. Ela vai precisar de indicativos. É como se a polimerase conhecesse apenas um caminho. Esse caminho que ela conhece, ela não precisa de ajuda, ela vai sintetizar a fita toda de maneira contínua, beleza? Mas a outra fita, que é a fita retrógrada, ela não consegue sintetizar porque ela não sabe o caminho. Então, essa primase aqui, ela vai colocando os iniciadores e ela coloca umas placas nessa fita, tá? Que é a fita retrógrada, para que a DNA polimerase vá conseguindo saber qual é as regiões que ela precisa sintetizar a fita. Essas regiões, pessoal, essas plaquinhas indicativas da DNA polimerase são chamadas de fragmentos de Okazaki. Então, os fragmentos de Okazaki auxiliam a enzima na produção da fita retrógrada, ou também chamada de fita retardada. Beleza? Por que fita retardada? Devido a essa necessidade da enzima de ter esses iniciadores que indicam o início ou o fim da sua replicação. Beleza? Então, tem vários fragmentos de Okazaki pela fita retardada para mostrar à enzima os locais de replicação, coisa que ela não precisa na fita líder, ou chamada também de fita contínua. Ela não precisa porque ela já sabe a síntese, ela sabe todo o caminho. Então, ela não precisa de fragmento de Okazaki. Fragmento de Okazaki é algo que eu tenho apenas na fita retardada, fita retrógrada. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho topoisomerase ou girase, diminuindo a tensão e alongando a fita de DNA, helicase quebrando as pontes de hidrogênio, primase colocando os iniciadores para início e fim, e na fita retrógrada temos também a presença dos fragmentos de Okazaki, que são placas que indicam para a enzima DNA polimerase onde ela tem que sintetizar em uma fita específica. Qual é a fita? A fita retrógrada, ou também chamada de fita retardada. Beleza? Show de bola? Então, esses são as principais enzimas e os processos que a gente faz no nosso DNA quando a gente quer duplicar o nosso material genético. Professor, para que eu duplico o meu material genético? Quando eu quero dar origem a uma outra célula, eu preciso que essa outra célula também tenha DNA. E aí, como é que esse DNA vai surgir lá do nada? Não. Uma célula duplica o seu DNA e durante a divisão celular ela passa esse DNA para outra célula. Beleza? Aqui, então, gente, a gente tem a primase, como eu falei para vocês, a RNA primase
colocando primers, ou seja, iniciadores, primer é iniciador, né? Ou seja, indicando para mim onde é o início e onde é o fim da replicação. Ele indica isso para quem? Para a enzima que faz a fita. Quem é a enzima que faz a fita? DNA polimerase. Gente, depois a gente tem um processo de extensão, tá? Da fita líder, né? Sentido 5 linha, 3 linha, por isso que o pessoal fala que o sentido da vida, né? Sentido da vida é o sentido da 5 linha, 3 linha, né? Ou seja, esse sentido aqui, gente, é o sentido em que a gente tem a fita contínua. Já o sentido, tá? É, 3 linhas, 5 linhas, a gente não reconhece. Então, precisa dos fragmentos de Okazaki, tá? Então, em cima aqui, vocês conseguem ver a síntese da fita líder. Olha, não precisa de nada, não precisa de indicador, ele vai correndo só para o primer de início e de fim, beleza? Já embaixo, não, ó. A enzima ela vai correndo, mas ela precisa das regiões que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Olha, ela vai colocando, só é que eu tenho os fragmentos aqui. Show de bola? E lembrem também, pessoal, que esse processo ele envolve a capacidade da DNA polimerase em fazer essa fita nova, né, em adicionar os nucleotídeos, sempre compatível, galerinha, com a molécula de DNA. Ou seja, a adenina se liga à timina, a citosina se liga à guanina. Não esqueçam disso. Tá? Quando eu quero fazer transcrição, eu vou transformar DNA em RNA. E no RNA não temos timina. A gente tem uracila, beleza? Então, aqui mostrando para vocês como é o alongamento da fita, já da fita que é retardada, ou seja, ela vai correr no sentido contrário, 3 linhas, 5 linhas. Lembre que o sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas, porque é a fita contínua. E a gente tem a fita 3 linhas, 5 linhas, utilizando os fragmentos de Okazaki. Então, vamos lá, vamos assistir para vocês observarem como é feita essa síntese. Ó. Então, olha só. Helicase quebra o DNA. Aqui na frente, a topoisomerase já estabilizou a molécula, já desenrolou ela. Aí a helicase vem quebrando. DNA polimerase vem seguindo a fita contínua. Olha só como ela vai sintetizando a fita completamente. Já na fita retrógrada, não. Ó. Sintetiza fragmento de Okazaki, sintetiza mais um pouco, fragmento de Okazaki. Eu vou indicando para a enzima onde é as regiões para ela fazer a síntese. Beleza? Então, é um processo importante que a gente tem e que, no final, a gente vai ter a formação de duas fitas idênticas. Só é que nessa fita retrógrada vai ter algumas regiões a mais, que são os fragmentos de Okazaki, que tem na fita retrógrada, mas que não tem na fita contínua. Ó, fita contínua não tem fragmento de Okazaki, tá? Certinho aqui, sim ou não? Beleza? Então, tá contínua. Então, a gente precisa fazer o quê? Remover esses primers. Então, DNA polimerase, né? E a DNA polimerase, aqui a própria DNA polimerase alfa, ela vai pegar e retirar, tá, esses primers e também retirar os fragmentos de alcazar, fazendo com que a fita retrógrada seja a mesma da fita contínua. Então, depois que a gente sintetiza as duas fitas, retira-se os primers e retira-se também os fragmentos de alcazar. Beleza? Só que precisa ligar, né, galera? Precisa ligar. Quando a gente retira os fragmentos, a gente precisa ligar as pontes de hidrogênio e a gente precisa ligar as moléculas já que eu tirei os fragmentos de Okazaki, sim ou não? Então, a gente precisa ligar. Quem é que faz essa ligação entre as pontes de hidrogênio e entre os próprios nucleotídeos? DNA ligase. Tá? O nome da enzima é a DNA ligase. Ela que faz a ligação da nova fita, das pontes de hidrogênio e dos nucleotídeos que foram retirados pela DNA polimerase. Aqui, gente, uma fase muito importante, que é a fase de proofreading, tá? O que é o proofreading? Proofreading é a revisão de erros, ou seja,
aquela revisão que a DNA polimerase faz quando ela verifica nucleotídeo por nucleotídeo. E ela acaba corrigindo os erros que podem acontecer decorrente da síntese das fitas. Ou seja, pode acontecer que uma base seja colocada errada. Lembra que a gente está falando aqui de DNA. Então, onde tem adenina, tem que ser timina. Onde tem citosina, tem que ser guanina. Mas, eventualmente, pode acontecer erros. Para isso, a gente tem o proofreading, que seria revisão dos erros da síntese da fita. E essa DNA polimerase que faz, é a própria DNA polimerase, e ela tem a capacidade de verificar os erros e corrigi-los, como a gente vai ver no vídeo agora. Esse processo de correção, de revisão, é chamado de proofreading, tá? O proofreading é justamente essa revisão que a gente vai ter aí do processo de síntese de nucleotídeos. Então, quando há erros, como acontece aqui, olha, mostrando aqui para vocês, vamos ver. Ó, você tem aqui, primeiro você tem aqui adenina com timina, tudo certinho. Só que chega uma hora aqui que ela vai colocar, ó, citosina com adenina, tá correto? Não. Se é adenina, tem que ser uma timina, né? Não pode ser citosina. Então ela faz o profread, ó, faz a exclusão da base errada, coloca a certa e segue o barco, tá? Esse mecanismo de reparo é muito importante para evitar o câncer. E ele é feito várias vezes no corpo, diversas vezes em que a gente vai replicar o nosso material genético. Então é importante a gente entender essa fase como uma fase muito importante. Nesse sentido, a gente tem aí na fase final o processo de evitar o encurtamento dos telômeros, né? Então, a gente tem uma enzima chamada de telomerase. É quando o DNA já foi replicado, ele volta a ser condensado em forma de cromossomo. Para evitar que essa condensação seja exagerada, a gente tem aí a enzima chamada de telomerase. Tá? E aí a gente tem a linha do tempo, né? Linha do tempo para mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem topoisomerase ou girase, né? Tirando a tensão DNA, desenrolando DNA, helicase quebrando as pontes de hidrogênio, primase colocando os iniciadores e também a questão do fragmento de Okazaki na fita retardada, né? Depois a gente tem o processo de construção das fitas e remoção dos primers e remoção também dos fragmentos de Okazaki. Depois que eu faço essas remoções, eu preciso ligar todo mundo. Quem é que faz essa ligação? DNA ligase. Depois que eu faço essa ligação, eu faço uma revisão. Lembra da revisão? Quem é que faz a revisão? DNA polimerase, que faz proofreading. Tá? Por último, a telomerase, impedindo o encurtamento progressivo dos telômeros. Tá? E a gente tem outras proteínas também, pessoal, que depois que o DNA é sintetizado, ele pode ser utilizado para correção de erros. Tá? Então, a gente tem a NER, a gente tem o BRL, que é remove bases alteradas, né? A gente tem correção de cópias inteiras de DNA a partir do mismatch, tá? Então, a gente tem diversas outras proteínas que participam também desse processo. Para vocês entenderem por que a maioria das pessoas conseguem evitar o câncer, né? Nós não temos, a grande maioria das pessoas tendo câncer, né? O câncer ele ainda é uma doença que acomete parte da população, cada vez maior essa parte, mas nós temos muitas pessoas também que não têm câncer. Isso se deve ao quê? Aos mecanismos de reparo do DNA. Beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos de erro nesses mecanismos de reparo que podem ser bem complicados. O primeiro é o xeroderma, que é um exemplo, né, de câncer de pele precoce, né? Então, decorrente também de uma falha na proteína MER, que é uma das revisoras de erro. Né? A gente tem a falha também do SNP, que está associado com câncer coloretal. A gente está associado também a uma falha da enzima HR, que está relacionado também à revisão de erro pós-transcrição. Então, é bem complicado, tá, pessoal, quando a gente falha os mecanismos, né, que a gente tem
de manter, né, o funcionamento adequado do organismo. Aqui, gente, a ação farmacológica, né, alguns medicamentos atuam justamente impedindo a transcrição das células. Um exemplo é as quilononas, que são um exemplo de antibióticos, né, que elas acabam bloqueando a topoisomerase bacteriana, ou seja, não deixam a bactéria desenrolar, descompactar o seu DNA. Né? E se não, como eu falei para vocês, DNA compactado, totalmente enrolado, não tem como ser replicado, e aí impede a replicação. A gente também tem a rifampicina, que inibe a enzima que sintetiza, né, a RNA polimerase, portanto, também acaba impedindo o processo de transcrição. Né? A gente tem o AZT, que era um antigo método de tratamento para o HIV, que também bloqueava a transcriptase reversa, ou seja, não deixava o RNA virar DNA, e uma série de outros exemplos. Olha aí, gente, a curiosidade interessante, uma célula, uma única célula do teu corpo, se ela for alongada, ela dura em torno de 2 metros, olha só. Né? Então, se a gente tiver aí no corpo todo, contando todas as nossas células, vocês imaginam como deve ser difícil. Né? Aqui um exemplo interessante também, né, de uma alteração na proteína P53, que é uma das principais proteínas que incentivam a célula a provocar o processo de apoptose. O que é apoptose, professor? Morte programada da célula. Quando a célula descobre que tem algo errado lá no ponto de revisão, lá no proofreading ou nas proteínas de revisão, ela vai ativar a proteína que leva a célula à autólise, tá? Que é a P53. Infelizmente, esse caso dessa família era uma doença genética, né, da má formação da P53, ou seja, o organismo até reconhecia as mutações que levavam ao câncer, mas não ativava a principal proteína que conseguia eliminar aquela célula, fazendo com que aquela célula não fosse eliminada, ela ia se replicar, formando tumor, gerando doença. Ele acabou perdendo os 3 filhos e ele também veio a falecer logo após, né, em decorrência da mesma doença. Tá? Aqui é um PBLzinho, fica para vocês aí depois fazerem a leitura, né, ou um caso clínico também, que dá para a gente fazer a discussão em sala de aula. No mais, é isso, galera. Até mais e vamos discutir. Prestem atenção nessa aula. Dê uma lida no dogma central também da biologia molecular, que eu tenho certeza que vai dar um bom embasamento para vocês realizarem a prova. Um abraço, até mais.